Oi, gente! Oi, turma 81, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 7 e 8 da apostila. O tema desse capítulo, galera, é América Latina. E a partir de agora, até o final do ano, vocês vão perceber que nós vamos fazer estudos geográficos. Todos os nossos conteúdos em geografia, eles vão ser regionalizados, certo? Nosso ponto de partida vai ser América Latina, depois vamos ver América do Norte, Europa, África e assim por diante. E o que acontece? É importante que a gente entenda, né? Por que a gente está estudando assim, por que é importante a gente regionalizar, certo? O que acontece? É importante a gente entender que a gente faz essas regionalizações, nós pegamos, o mundo e dividimos ele em partes menores para facilitar o nosso entendimento, certo? Quando a gente fala do continente americano, normalmente a gente usa, o método de regionalização ligado à localização. A gente se refere à América do Norte, América Central, América do Sul. Só que aqui a gente está utilizando uma regionalização com um critério diferente, certo? Essa regionalização, onde a gente delimita, a América Latina, ela leva em conta a história e as características culturais, certo? A América Latina, ela vai receber esse nome porque ela vai ser composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, certo? Por isso que é a América Latina. Esses idiomas a gente pode usar como exemplo o português, que nós falamos, o espanhol, o francês, certo? Aí nessa proposta de regionalização, o continente americano ficaria dividido em América Latina e América anglo-saxônica, composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá, certo? Além disso, é importante que a gente destaque, que os países da América Latina, eles também vão possuir um passado colonial em comum, aquela colonização de exploração e por aí vai, certo? Agora que a gente já entendeu o porquê que é a América Latina, na aula de hoje nós também vamos ver o quadro natural da América Latina de uma forma mais geral, certo? Quando a gente fala quadro natural ou características naturais, alguma coisa assim nesse sentido, a gente está falando de características da natureza, certo? Características que a gente também pode chamar de físicas, ligadas aos recursos naturais, certo? Então, a primeira informação que a gente destaca é que aqui na América Latina nós vamos apresentar uma grande variação climática, ou seja, nós vamos ter climas diversos, certo? Com o clima predominante sendo o tropical. Por isso que eu coloquei uma predominância de climas quentes, certo? Dentro desse clima tropical, que vai estar presente aqui na América Latina, nós podemos destacar a presença do tropical úmido, do tropical seco, do tropical de altitude. Em alguns países, ali mais próximos à linha do Equador, como por exemplo o próprio Brasil, Colômbia, Equador, uma parte do Peru, nós vamos ter o clima equatorial. Próximo à linha do Equador, nós vamos ter clima equatorial, fica fácil de lembrar. O clima equatorial, ele é caracterizado por ser um clima quente, com elevadas temperaturas o ano inteiro, e com isso ele vai ter uma baixa amplitude térmica. Ou seja, se a gente fala que ele é um clima quente, que as temperaturas não variam, ele não vai ter uma amplitude térmica. Que a amplitude térmica ela é definida exatamente como a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima. Já que ele é sempre quente, a gente não vai ter essa variação tão acentuada. Além disso, o clima quente ele também se caracteriza por índices pluviométricos elevados, ou seja, a gente vai ter a presença de muita chuva ao longo do ano, certo? Nós também vamos destacar, que abaixo da linha de Capricórnio, nós vamos ter também a presença do clima temperado, com 4 estações do ano bem definida, certo? Quando a gente fala que a gente tem as estações do ano bem definidas, galera, quer dizer que é aquilo, Nós vamos ter um verão com cara de verão, um verão quente, um inverno com temperaturas mais baixas, 2 estações intermediárias ali, o outono e a primavera. Essas são as estações bem definidas, certo? Além disso,
de maneira geral, o relevo da América Latina, ele vai ser formado por cordilheiras, certo? Que é um conjunto de serras com altitudes elevadas, altitudes superiores a 4.000 metros. E a maior e a mais conhecida de todas é a Cordilheira dos Andes, certo? Além disso, é importante, né, que a gente destaque a presença também de planícies, tanto fluviais quanto costeiras. Ou seja, quando a gente fala de planícies fluviais, a gente está falando de planícies próximas a rios, e as planícies costeiras também podem ser conhecidas como planícies litorâneas, né, que vão estar ali nos litorais, margeando, né, ali nas áreas de encosta, de praia. E além disso, também temos presença de planaltos. Já a vegetação, a gente vê que aqui na América Latina, a vegetação ela vai ser formada por florestas de savana, que é uma vegetação rasteira. A gente não vai ter árvores de grande porte na savana, né? E também algumas regiões desérticas, onde a gente vai destacar, né, o deserto, né, dos Andes, certo? Quando a gente falou do clima tropical, é importante, né, que a gente fale que o clima tropical é o clima das regiões com uma temperatura média durante todo o ano superior a 18 graus. Ou seja, temperaturas elevadas, certo? Não possui inverno rigoroso, ou seja, não vão possuir um inverno com baixas temperaturas e os índices pluviométricos vão ser elevados. Nós vamos ter presença de bastante chuva nos climas tropicais. Certo? A gente também relembra aqui, né, nesse início de capítulo, o que é a linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária, certo? Que vai dividir, né, o nosso planeta, o globo terrestre, em dois hemisférios, que vai ser hemisfério sul e hemisfério norte. Já quando a gente fala do clima equatorial, né, a gente já mencionou, é o clima de regiões com temperatura elevada. Aí a média anual vai variar ali entre 24 e 27 graus. É considerado bem elevado, tá bom, gente? E, além disso, né, Cordilheira dos Andes, como eu mencionei, é a cordilheira mais famosa, né, presente aqui na América do Sul, certo? Possui cerca de 8.000 quilômetros de extensão, vai da Venezuela até a Patagônia, ou seja, ela é bem extensa, ela é bem compridona, bem grande, e é a maior cadeia de montanha do mundo em comprimento, certo? Ela chega até a possuir 160 quilômetros de largura. Isso é coisa pra caramba. O ponto mais elevado da Cordilheira dos Andes é o Monte Aconcagua, certo? Além disso, os países por onde a Cordilheira dos Andes ela passa, como por exemplo Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, são conhecidos, né, como países andinos, ou seja, são os países onde a gente tem a presença da Cordilheira dos Andes. Tá bom, galera? Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar nesse quadro natural da América Latina. Vamos falar sobre clima, sobre vegetação, sobre relevo, mas hoje, né, nós já iniciamos a nossa conversa. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios diversos número 3, de 1 ao 10, e nós também vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1, né, referente ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Uma breve pesquisa sobre a Cordilheira dos Andes. Ilustrações são fundamentais e vão ser avaliadas, ou seja, é fundamental que tenha figuras na pesquisa de vocês, e essa pesquisa tem que ter pelo menos uma página, tá, galera? Caprichem. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!